o Carlos vai iniciar aí, ele vai falar um pouquinho a respeito do college e depois eu já engato na sequência. É interessante, né, eu falando sobre o college. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Momo, eu trabalho no college desde 2018, né, lá junto com o Marcelo e com o Gabriel, né? E é interessante eu falar sobre o college porque tem gente aqui que convive no college, está no college há muito mais tempo do que eu, né? Então eu fico um pouquinho envergonhado, né, de falar um pouco sobre o college, mas vamos lá, né? O college é talvez a escola de mergulho mais tradicional de São Paulo, né? Está aí no mercado formando mergulhadores desde 1988. A última contagem que a gente fez, a gente tem aproximadamente 15 mil certificações emitidas, né, de todos os níveis, absolutamente, de Discover, Scuba Dive, até instrutores de mergulho técnico, instrutores de mergulho recreacional, instrutores de especialidade, né? Então a gente forma gente em absolutamente todos os níveis. A gente está aí no Sumaré, a gente mudou coisa de uns anos atrás, né? Antigamente ficava ali na esquina da Campebas, a gente mudou a mesma rua um pouquinho para frente, né? Na rua Urbanizadora 140, né? O prédio onde a gente ficava, para quem faz um tempinho que não passa ali, está virando um prédio, né? Não tem mais aquela esquina, né? Com aquelas quadras de tênis em cima, mas a gente está ali no mesmo local praticamente, 50 metros, 100 metros para frente. Tá bom, pessoal? Dúvidas, né? Como a gente já falou, só levantar a mão, ou então mandar aqui no chat, ou então pode abrir a câmera sem problema algum. Tá bom, pessoal? Podemos iniciar, Anderson? Podemos. A sala é sua, então. Obrigado. Pessoal, muito bem-vindos ao Blue Ocean com Anderson. Valeu, galera. Boa noite. Um prazer aí rever os conhecidos, os amigos. Um prazer estar também com os novos amigos, novos colegas aí. A ideia do Blue Ocean, ele é um misto de um formato de um curso com palestra. Ele tem aí uma pegada de conscientização ambiental e é uma conscientização que ela vai muito além do mergulho, né? Então, é um curso também voltado para quem não é mergulhador, não é uma coisa que exige mergulho e atinge a todos nós, direto ou indiretamente, tá? Então, o curso está lá na plataforma da SSI, você já tem acesso, ele é fantástico, é muito legal, é super didático. Eu vou falar basicamente em cima do que tem lá. Vou dar o meu toque aí a brasileirar, né? Porque é um curso que ele é montado fora do Brasil, então eu usei alguns exemplos aqui na apresentação que são brasileiras, tal. Trouxe um pouco mais aqui para o nosso cotidiano. E, como já dissemos, qualquer dúvida, vão perguntando, a gente vai falando, beleza? Vamos lá. Então, o que nós vamos falar hoje, né? No curso, na palestra em si? Vamos fazer uma introdução, falar a respeito dos recifes de corais, dessa prática tenebrosa que é o shark finning, o problema, mega problema dos plásticos no oceano, as áreas de proteção marinha e um encerramento. Eu pretendo hoje pegar os itens 1, 2 e 3, então vamos até shark finning. Depois também dou um intervalinho, caso vocês queiram dar um corridinha até o banheiro, tal, etc. E a gente vai tocando aí, bem personalizada a coisa, tá bom? Bom, eu me identifico muito com essa imagem e muitos dos que eu conheço aqui também, né? Enquanto está todo mundo ali na terra firme, eu estou pensando na água, né? E é uma realidade para nós mergulhadores, e mesmo para quem não é mergulhador, é uma coisa muito bacana, porque todo mundo fala, Amazônia, tal, oxigênio do mundo, pulmão do mundo. Não é bem por aí. Ela tem uma relevância muito grande, mas oxigênio mesmo vem de baixo, vem das algas, vem de corais. Então, está no sistema ali do oceano, né? Então, direta, como eu disse, direto ou indiretamente, influencia a todos, tá? Por isso que eu gosto também de brincar com essa questão do mergulho.
Nesse contexto, eu acho que uma coisa super importante são atitudes, tá? Nós precisamos mudar e precisamos mudar em vários níveis. Primeira mudança que nós podemos fazer é no nível pessoal, tá? Existem em todos os aspectos, você vai ver que em todos os tópicos eu vou sempre falar sobre mudanças, tá? E basicamente esses 3 níveis. Então é o mudar o nível pessoal, vou olhar para a gente, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente para abraçar essa causa, para ser melhor, para ser mais eficiente, etc. Não adianta a gente mudar e o resto do mundo não mudar, né? Então tem que existir também a mudança no nível comunitário. Então, legal a gente se engajar, ser preservacionista, mas também tem que ter o engajamento comunitário. E não adianta nada todo mundo tentar algo e as políticas públicas não ajudarem. Então, a coisa tem que ser, a mudança tem que ser em todos os níveis. Desde o topo da pirâmide, a base da pirâmide, todo mundo tem que entrar em acordo. E não é uma questão de ser radical, tá? Cada um tem um nível de mudança, tem um nível de engajamento, mas eu acho que o mínimo mudança que se puder promover já é válida, tá? Então, vamos sempre pensar nisso. Uma das mudanças que nós podemos fazer, e isso não é só pensando em mergulho, tá? Turismo responsável. Então, vamos fazer um turismo, vamos para algum lugar, tem que ter cabeça, né, voltada para onde eu vou mergulhar, quais as práticas que eu vou usar durante esse mergulho ou durante a minha trilha, né? Não vou jogar lixo, seja no mar, seja na trilha. Então, começamos aí pela consciência ambiental, né? Se nós não tivermos aí essa ideia do quanto o ambiente é importante, se a gente degradar o ambiente, isso volta para a gente. Lá na frente, isso vai acabar voltando para a gente. E a gente já vê isso acontecer, né? A gente já vê aí o efeito estufa, tem muita coisa acontecendo que, infelizmente, são consequências das nossas atitudes. Nem tudo, algumas coisas são degradações naturais, mas outras são realmente causadas pelo ser humano. Interagir com o meio ambiente. Então, é bem aquela coisa do eu vou mergulhar ou eu vou fazer uma trilha, não toque no que você não tem necessidade de tocar, né? Não deixe o lugar, no mínimo, da mesma forma que você encontrou, mas de preferência, melhor do que quando você chegou, tá? Então, vamos tentar ter essa visão. Produção e descarte de resíduo. É muito conhecido, né, que a gente está achando lixo em lugares hoje que são relativamente remotos, tá? É uma coisa que somos nós que estamos causando isso. Então, nós temos que pensar muito bem onde descartar um lixo e até mesmo o que a gente consome, se realmente é necessário que a gente consuma determinado produto, determinado equipamento que produz esses lixo, a gente tem que sempre tentar ter uma visão de usar um pouco melhor, fazer a coisa um pouco melhor do que é, tá? E o uso responsável de recursos. Um bom exemplo disso é o banho, né? É gostoso tomar um banho longo, principalmente num dia que você chega cansado, às vezes num dia frio, você toma aquele banho quentinho, bem demorado. Pô, é uma delícia. Mas olha, não é legal para o planeta, não é legal para a gente, né?
em consequência, e aumenta a conta, não só de água como da de luz, né? Então, existem aí sempre ônus e bônus em tudo que a gente faz. Tranquilo, pessoal? Se eu tiver rápido demais, ou se vocês quiserem abordar algum tema, só falar. Uma coisa que o segundo tópico, então, né, que realmente falando do curso, são os corais. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, de perguntar: o que é um recife de coral? O que é um coral? Por que eu faço essa pergunta? É muito natural que a gente preserve mais, tome mais cuidado com o que a gente conhece, com o que a gente gosta, do que com o que a gente não conhece, né? Por exemplo, tem pessoas que não fazem ideia da utilidade da abelha. Ah, pô, a abelha, para mim aquele bicho só serve para me ferroar. Eu só tenho más experiências com aquele bicho. Mas ela tem uma utilidade. Ela tem, infelizmente, ela pode ferroar, mas ela tem uma utilidade. E se a gente não souber dessa utilidade, a gente não tem aquele olhar de preservação, né? Então, uma abelha, por exemplo, se você extinguir a abelha, você extingue o planeta. É uma coisa praticamente certa, tá? Então, é importante nós conhecermos. Então, voltando à pergunta, o que é o coral, o que é o recife de coral? Primeiro, o recife é um coletivo de corais, né? É um agrupamento, é um ecossistema onde vários corais coexistem, tá? E, inclusive, eles se atacam. Eles podem se atacar, eles podem um matar o outro por questão de território, de comida. São meio que animais, tá? Por que meio que? O coral, alguns deles, eles estão classificados dentro dos 3 reinos: animal, mineral e vegetal, por incrível que pareça. Outros, nem tanto. Então, eles têm classificações diferentes, mas dentro dos corais, nós temos basicamente 2 tipos. Coral mole, que o nome já diz, ele é mole, ele não tem um corpo rígido, né? Ele é um tecido que ele infla, ele enche de água e ele eventualmente aumenta ou diminui o tamanho. E temos o coral duro, que ele tem um esqueleto de calcário e ele vai crescendo, crescendo, vai aumentando, e tanto no coral mole como no coral duro, quando você vê aquelas cores, aquilo se chama, é uma alga, tá? Que cresce sobre ele. Essa alga se chama zooxantela. Essa alga, durante o dia, com a luz, ela se alimenta, cresce, fica saudável, e à noite, normalmente, o coral se alimenta dessa alga, e tem alguns corais que, além dessa alimentação, eles caçam, eles literalmente caçam, eles caçam plâncton, vidas pequenas, e, como eu disse, até mesmo brigam com outros corais aí, brigam com os vizinhos aí por espaço, né? Pessoal, tô indo rápido demais, como é que tá? Jesus. Oi? Indo bem, Beleza. certo. Qualquer coisa me falem, tá? Qualquer coisa fala, ô, breca aí. E que benefícios aí os corais trazem? Proteção, habitat dos peixes, indústria de turismo, benefícios médicos. Proteção, porque alguns corais formam as barreiras e realmente formam proteções tipo quebra-mar, tá? E até formação de quebra-onda, etc. Principalmente o coral duro, né? O coral mole ele já não faria esse tipo de coisa, mas o coral duro ele realmente pode mudar ali o aspecto de corrente. Habitat de peixes, então é muito comum quando você vê uma formação de corais
de ter muitos peixes vivendo nessa formação, porque tem toda uma cadeia em que o menor come o menor, o maior come o menor, e eventualmente o menor ele tem que se abrigar em algum lugar. E os corais normalmente trazem esse tipo de abrigo, né? E existem algumas interações que são bem interessantes. Então, por exemplo, o coral com a anêmona. Pô, mas a anêmona é coral? Não, a anêmona não é coral. Mas é um exemplo legal de como existe esse convívio, né? O peixe palhaço, ele fica ali na anêmona, ele vive ali, e ela é uma proteção para ele, porque se o peixe maior tentar chegar ali, a anêmona pega ele. E já o palhaço, ele consegue ficar dentro dela sem que ela pegue ele. Existe essa interação também com outros corais, tá? Indústria do turismo. Nós, mergulhadores, conhecemos bem isso, né? A gente paga a viagem justamente para ir mergulhar num coral, num arrecife de coral, porque sabemos que tem muita vida, tem muito peixe, tem muito colorido, são lugares incríveis, tá? E mesmo os corais, nós temos, por exemplo, no Brasil, abrolhos, nós temos os chapeirões, que são formações de corais duros. Os nossos corais, infelizmente, não são tão coloridos, né? Porque a nossa água, ela não tem a mesma cristalinidade da água de outros lugares, como o Mar Vermelho, Grande Barreira de Corais, penetração de luz é diferente, então forma indivíduos diferentes, mas eles têm uma magnitude assim espetacular. São formações, para quem já mergulhou, são formações espetaculares, gigantes, são torres, né? Imaginar que aquilo tudo é um ser que foi crescendo e formou. É fantástico. Então, isso gera uma indústria, gera lucro, né? E também existem benefícios médicos, existem pesquisas justamente em cima desses indivíduos que estão fazendo avanços em medicamentos, em forma como as células se comportam, muita coisa da ciência, da medicina, que às vezes a gente usa no dia a dia, ele veio da observação da natureza, né? Então, o coral não é diferente. Ele é muito observado e ele tem aí importância e relevância também nessa área de medicamentos. Tranquilo até aqui, pessoal? Vou tomar uma aguinha. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Grandes problemas aí que nós temos em relação aos corais. Nós temos hoje 3 problemas, que é o branqueamento dos corais, o bleaching, cobertura do recife em declínio, né, redução dos recifes, e a combinação de ameaças, né? O branqueamento dos corais, ele se dá principalmente pelo aumento de temperatura. Então, nós estamos tendo um aumento de temperatura devido ao efeito estufa, e isso mata o coral. Outra coisa que causa muito problema para os corais são as erosões, por incrível que pareça. Então, o problema começa aqui, em terra. Por que erosão? Porque quando você tem aí erosão, a água, chuva, rio, afluentes carregam essa terra para o oceano. E esse sedimento pousa em cima do coral, passa a sufocar o coral e ele pode branquear. E com isso, e também outras práticas, você também tem o grande problema da cobertura de corais que está reduzindo, tá? Está em declínio. Então, no Brasil, era muito comum se explorar os corais para calcário, né? Então, essas formações o coral, ele é coral duro, ele é feito de calcário, o esqueleto dele é de calcário. Então, tinha muita exploração disso. Fora as quebras que existem por falta de cuidado, atividades como eu posso dizer, que não são oficiais, não são legítimas, né?
e muitos outros fatores. E a combinação disso, então, é um veneno, né? Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui tem em detalhes lá dentro do curso, tá? Tudo bonitinho em português. Nos materiais que eu estou passando para vocês, tem um PDF também do curso, mais completo ainda do que o do curso online. Só que ele está em inglês, tá? Mas o curso em si, lá em português, tem bastante informação, está super completo. E, como eu comentei, existe aí a relação, né, entre os peixes e os corais. Basicamente, o coral ele se torna a residência dos peixes menores. Eles sabem que ali eles têm alimento, eles têm refúgio, né, e proteção ali dos maiores. Então, isso forma algumas relações aí de simbiose entre peixes e corais. E não só peixes, né? Nós temos aí também moluscos e crustáceos vivendo nesse ambiente. É muito comum você ter aí um polvo, você ter uma lagosta, você ter um caranguejo, porque ali existe toda uma... Eu até falei no começo cadeia alimentar, né? Mas é um nome errado. No oceano, a gente usa o nome de teia alimentar, porque não é necessariamente aquela coisa do maior comendo o menor. Você tem, eventualmente, peixes e outros bichos que são onívoros, vão comer de tudo, caçam maior. Então, no mar, o equilíbrio é bem diferente da terra, né? É bem mais dinâmico. Então, isso influencia muito no coral. Tudo bem por aqui? Eu vou dando continuidade. Qualquer coisa, vão perguntando. O Carlos, ele está monitorando aí as perguntas, tá? Qualquer coisa ele me interrompe, ele passa a pergunta. Fiquem à vontade. E aí, Tranquilo, nessas até agora ameaças, sem perguntas. beleza. Nas ameaças, nós temos aí, né, as diretas e indiretas. Vocês vão ver que vira e mexe eu vou comer slide, eu me empolgo, saio falando, e aí quando eu vou ver lá na frente está o slide que eu já falei. Mudança climática, né? Hoje é uma de ameaça indireta, é uma das maiores que nós temos, né? Como eu disse, infelizmente nós estamos com um aquecimento global, e isso aí causa uma mudança significativa, né, nos corais, pelo aquecimento dos oceanos, né, e a acidificação é outra coisa muito importante também, muito abrangente para o coral, porque, primeiro, infelizmente, a acidificação, a maior causa dela é a poluição, tá? Então, a nossa poluição vai para as nuvens, ela vai voltar em forma de chuva ácida e vai causar estrago. E também existe acidificação pelo excesso de dejetos, de lixo, lixo orgânico principalmente, né? Ele forma aí também a acidificação. E aí, mais para frente, quando falarmos do tubarão no shark finning, que é uma coisa assim totalmente descabida, né? Esse tubarão que é jogado vivo ao mar, que eles só tiram a barbatana, esse indivíduo, ele é um indivíduo que vai apodrecer ali e vai também causar acidificação no entorno ali dele, digamos assim. Tá? Então, você vê que tudo está amarrado. De ameaças diretas, então, nós temos aí poluição, a sobrepesca, né? Então, existem indivíduos que já são tão pescados que praticamente estão à beira de extinção, né? O tubarão é um indivíduo aí que está entrando na lista vermelha, algumas espécies. Tem muitas espécies de peixe que estão entrando na lista vermelha e, infelizmente, isso prejudica e muito os corais, porque ele vai acumulando fatores, né? Junta um fator daqui, um fator dali, daqui. Quando você vai ver, virou uma catástrofe.
Até repetir slide. Poluição por nutriente, então é aquilo que eu digo do excesso de alimento na água. Todo alimento que não é consumido, ele se torna nitrito, nitrato e amônia. E a amônia, ela é um poluente, né, natural ali para a água. Quem tem aquário, então, sabe bem essa relação, né? Sabe muito bem que basta um desequilíbrio ali, dar mais comida do que deveria, ela estraga, mata o aquário. E mata mesmo, facinho. E no oceano não é diferente. Claro que a proporção é muito diferente, é uma coisa mais localizada, mas causa impacto. Temos aí também a poluição química, como eu disse, que não só através da chuva ácida, mas também pelo descarte mesmo de elementos, né? Descarte em rios, córregos. E aí você tem também hoje, tá tendo uma poluição Não por ficar. naufrágio. Oi, desculpa, alguém falou? Tá. Tem também a poluição por naufrágio, né? Infelizmente existem naufrágios. O Exxon Valdez, quem lembra, né, daquele petroleiro, ele vazou óleo de monte e fez um estrago fenomenal. E existem, no Nordeste do Brasil, começou a aparecer uns blocos de látex, se eu não me engano, ou borracha de petróleo, eu acho. Isso é de um naufrágio que está há muitos anos afundado e ele começou a quebrar, e aí dizem que existe uma empresa que está explorando o naufrágio, então eles estão dinamitando para tirar as coisas de valor e, eventualmente, o óleo que está represado, o lixo que está represado, coisas que são poluentes estão sendo liberadas para o oceano, né? Então, isso é um problema. Sedimentação, como eu falei, que um dos maiores problemas é a erosão. Temos aí a poluição plástica. Isso é uma praga, vocês vão ver que depois tem um capítulo só sobre isso. Isso está influenciando na nossa vida de uma forma que vocês não fazem ideia. Eu vou depois falar mais lá na frente, beleza? Desenvolvimento costeiro, o que é O isso? que é poluição plástica? Pelo menos alguma coisa. Oi? Oi, desculpa, não ouvi. Repete, por favor. Bom, vamos tocar. O desenvolvimento costeiro, né? Então, por exemplo, as construções que O colega acho que perguntou sobre o que é a poluição plástica, para pelo menos dar uma ideia. beleza. Poluição plástica literalmente é plástico jogado no mar, tá? O plástico que a gente usa e descarta sem critério. Então, o famoso canudinho, né? Que não só entra lá no nariz da tartaruga, a tartaruga engole, ou o saco plástico, né? Mas outros plásticos em geral. E nós vamos falar mais lá na frente sobre isso, dar um escopo bem amplo, porque é uma coisa que vai muito além do que a gente imagina. Mas basicamente é plástico que a gente joga sem critério e acaba parando no mar. Tá? E não só no mar, né? No mato também influencia. O desenvolvimento costeiro, né, como eu ia dizendo, é literalmente essa questão de construir nas áreas de preservação, área de mangues. Nós temos um exemplo aí muito famoso no Brasil, que é Porto de Suape, né, em Recife. Todo mundo, acredito, que já ouviu falar a respeito de Recife ser um dos lugares que mais existe ataque de tubarão no Brasil. E o que acontece? Isso nem sempre foi assim. Lá atrás, não tinha esse nível de ataques como existe hoje. O grande problema é que quando se construiu o Porto de Suape, ele avançou sobre o manguezal. Esse manguezal era o lar, né, e a maternidade de tubarões. Especificamente, um tubarão cabeça chata, que, independente de ser animal, de ser humano, cachorro, é o animal do planeta que mais tem testosterona por quilo de carne. Ou seja, é um animal muito agressivo. Muito. Ele estava quietinho, lá no mangue dele, se alimentando, dando a luz, criando, beleza. Quando você expulsa ele do habitat dele, ele vai procurar
novos lugares, ele vai procurar alimentação em outros lugares. E aí você tem outros fatores, que é a pessoa jogando resto de comida no mar, esgoto, que acaba trazendo esse sujeito para perto do convívio do ser humano, e aí começam os ataques, que não são ataques propositais. Normalmente o ataque de um tubarão ele é acidental, né? Então nós vamos debater bastante sobre isso lá na frente, no capítulo sobre os tubarões. Com tudo isso, nós temos aí outro fator que é o aumento de turismo. Pô, Anderson, mas você falou que o turismo ele pode ser benéfico, né? Ele pode ser benéfico, mas se ele não for planejado, se ele não for equilibrado, ele é ruim também, né? Então, o turismo ele não pode ser predatório, ele não pode ser depredador. Ele tem que ter regras, normas, tá? Ele não pode ser ao Deus dará. Beleza? Por enquanto, ok? Nós vamos dando seguimento. Nem tudo está perdido. Nós temos medidas para tentar evitar esses problemas e até realmente resolver esses problemas. Então, por exemplo, nós temos uma dessas medidas, são as áreas de proteção. Eu não sei se todo mundo já estava aí, no comecinho, quando o Eduardo perguntou a respeito de mergulho em Alcatrazes. Alcatrazes é uma área de proteção, né? É uma reserva, foi aberto para nós mergulhadores, porque entende-se que o mergulhador ele é um visitante normalmente mais ecológico, tá? Isso não é regra. Tem mergulhador aí que, olha, dá vontade de fechar o cilindro lá de baixo. Mas normalmente o mergulhador ele contempla mais do que causa problema. Então, abriu-se. Nós temos aí o Parque Estadual da Laje de Santos, por exemplo, outra reserva. Então, essas reservas, esses refúgios, tanto em mar como em terra, eles preservam essas vidas que estão contidas nessas áreas, porque tem regras, tem formas de que se façam esse turismo, ou até não se faça o turismo, para que mantenha-se isso. Nós também temos um capítulo só sobre isso, e aí a gente entra bastante nesse assunto mais para frente. Temos aí as pesquisas e fazendas de corais. Então, por exemplo, hoje, você tem lugares que estão literalmente plantando corais para que você possa fazer um repovoamento, né? E até mesmo em nível comercial. Existem lojas que hoje já fazem, que tem a fazendinha de coral, ela vende a muda de coral. Então, é super legal isso, porque o que acontece? Não é um indivíduo que você está tirando da natureza, você está criando ele ali, né? Você está reproduzindo ele, e você não precisa estar tirando da natureza. É muito bacana isso. Os recifes artificiais. Aí no Brasil, uma grande iniciativa em relação a recife artificial, eu já falo com você, Guilherme, é a questão de Recife mesmo, né? Recife, Pernambuco. Nós temos diversos navios ali, rebocadores, que foram afundados justamente para fazer um recife artificial. São locais onde você vai ter a vida crescendo e você vai ter, de forma como o próprio nome diz, artificialmente você cria todo aquele ecossistema que você tem no coral, você tem ali também. O Guilherme queria fazer uma pergunta. Manda ver, Guilherme. Eu não queria fazer uma pergunta, mas eu queria falar disso que você acabou de falar. Eu estava em Salvador no começo do ano Ok. e eles tinham derrubado 2 navios numa baía ali, que é um ponto de mergulho, para Certo. formar esses corais e os meros. É muito legal, né? Lógico, tem que ser feito da forma certa, né? Não é simplesmente pegar, arrastar o navio para o lugar e afundar. Ele passa por todo um tratamento, ele é todo limpo, é tirado todo o óleo que existe nele, todo o lubrificante, combustível, todo produto químico, todo o material ali que pode se degradar e poluir,
ele é retirado dessa estrutura, ela é literalmente lavada, e aí depois você vai pensar no ponto que você vai afundar, para que ele não atrapalhe embarcação, a navegação, e também que seja um ponto favorável para que se crie vida, né? Então, é uma atitude muito legal. E existe, fora do Brasil, Estados Unidos, eles afundam de tudo. Tem vagão de trem, tem avião, tem caminhão, tem de tudo. E existem também os recifes que são feitos com estruturas de concreto. Então, hoje é muito comum, existe tipo de umas caixas de concreto com furos, e eles despejam no mar, e ali também vai promover, vai virar um recife. Escolhas alimentares responsáveis. Para quem consome principalmente atum, nós temos lá o atum, teoricamente, legal, que não pega golfinho, né? Depois eu vou passar um filme para vocês, se vocês não assistiram ainda, e vocês vão ter uma desilusão com isso. Infelizmente, existe a chamada pesca auxiliar, né? Se eu não me engano, é pesca auxiliar, onde você quer pegar um determinado bicho, mas você acaba pegando os que vivem em volta, que se alimentam, etc. E, infelizmente, o golfinho é uma das grandes vítimas desse tipo de pesca. O selinho lá, basicamente, é só consciência limpa, mas não garante nada, né? Então, infelizmente, a gente tem que pensar muito nos nossos alimentos, no que a gente come, porque isso pode aí fazer diferença. E não só alimentos vindo do mar, tá? Vamos pensar também em vegetais, carnes, etc. Reduzir, reutilizar, reciclar. Eu acho que é bem explicativo, né? O que acontece? Eventualmente, a gente tem aquela coisa do olho marca a barriga, né? E não é só questão de comer, é na questão de consumo das coisas. Então, a gente tem que pensar sempre se realmente precisa daquilo, daquela quantidade, se não existe uma outra opção, né? Claro que a gente tem que também pensar no custo-benefício, o quanto isso pode pesar no bolso, não vamos também deixar de lado isso, mas existem mudanças que às vezes pequenas que sejam, que fazem diferença. O reutilizar, o maior exemplo que eu posso dar, e eu vou falar isso mais para frente, é, por exemplo, a sacolinha do mercado, né? Hoje, eu ando com mochila, porque sabe como é que é São Paulo, né? São Paulo você sai de manhã com sol, chega à noite com neve, ou o contrário, e eu carrego lá blusa, guarda-chuva, etc., e carrego minha sacolinha reutilizável, justamente para não ter que consumir a sacolinha de plástico. Vou dizer que eu sempre lembro? Não. Eu sempre deixo de pegar a sacolinha do mercado? Não, acontece. Mas muito menos do que antes. Então, a partir do momento que você se posiciona, né? Lembra daquelas 3 mudanças que eu falei a nível pessoal, comunidade e política. A partir do momento que você começa a fazer essas mudanças, por menores que sejam, já elas ajudam, tá? Então, vamos ter cabeça, consciência nisso. E aí vem a questão do turismo responsável. Como eu disse, vamos pensar onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Se o local é fechado ao público, é uma reserva, existe um motivo para isso, né? Não vamos enfiar o pé na jaca. Eu quero ver, então eu vou lá. Não, temos que seguir as regras, temos que ser responsáveis. E onde nós podemos ir, como eu disse, vamos deixar, no mínimo, igual quando a gente encontrou. Se possível, melhor. Tá bom? Em 2015, as Nações Unidas criaram a Agenda 2030, né? E a gente ouve falar bastante disso, né? Mundialmente se fala nisso. A nossa política, infelizmente, não está alinhada, mas isso é um outro problema
Isso ainda vai dar muito pano para manga e vamos ver o que vai dar, né? Mas eu acho que, novamente, naquelas 3 itens que eu falei, na responsabilidade pessoal, comunidade e política, a política, nós somos responsáveis por cobrar os políticos, os governos, para que eles tenham esse posicionamento. Nós temos que fazer essa força, tá? Então, isso acaba caindo aí para a gente. E como eu posso ajudar? Lembra que eu falei da mudança em nível pessoal, comunidade e político. Você vai ver que eu vou repetir isso várias vezes, tá? Isso sempre. Existem projetos, fundações que fazem um trabalho muito legal e que a gente pode colaborar, né? Esse projeto de conservação recifal, o PCR, é brasileiro, tá? Ele, aliás, ele tem um braço brasileiro, ele não é brasileiro. Existe aí a Fundação Coral Restoration, The Nature Conservancy e Coral Reef Alliance, entre muitas outras, tá? São entidades, ONGs, instituições ou simplesmente projetos que vão trabalhar justamente nessa questão de pensar na imagem, né, de como melhorar a imagem para que isso chegue nas pessoas e as pessoas tenham um cuidado um pouco melhor, um olhar diferente para a natureza. E volto a repetir isso, não só oceano, tá? Terra também. Existem também as instituições, as ONGs, os projetos também para a terra. Você mergulhador, como eu disse no começo, é muito mais fácil a gente preservar o que a gente conhece, o que a gente gosta, né? Existem cursos. Então, por exemplo, um desses cursos é o Identificação de Coral. Ele, como o nome diz, vai te ajudar a entender o que você está vendo, as nuances do coral, como ele vive, como ele se alimenta, como ele caça, né? Como ele se defende. E, para quem já mergulha, flutuabilidade perfeita é assim um pré-requisito, né, digamos assim. Lógico que ninguém começa mergulhando já tendo aquela flutuabilidade maravilhosa, mas nós podemos sim melhorar essa flutuabilidade, não tocar o fundo, não quebrar o coral acidentalmente por tocá-lo pela questão de falta de flutuabilidade. Então é um curso recomendável. Eu vou dizer ao longo aí do programa outros cursos, todos eles voltados, todos os cursos que eu vou citar aqui são sempre voltados a essa questão de preservação, conservação, de entender melhor essa questão da natureza, tá? Esses projetos aqui que eu falei, essas fundações, tem no material de apoio, tem os links para vocês visitarem aí os websites e se informarem mais, tá bom? Fora isso, também alguns deles, os americanos principalmente, estão no material online da SSI. Entramos agora no Shark Finning, né? O que é Shark Finning? Shark é tubarão, finning barbatana. Finning é tirar a barbatana. Então é aquela prática que infelizmente acontece do cara caçar o tubarão, ele corta as barbatanas e joga o resto do bicho ainda vivo no mar e ele morre sufocado, por incrível que pareça. Alguém perguntou algo? Não? Então, o que acontece? É uma prática, além de ser muito polêmica, porque uma das principais funções da barbatana, ela é usada aí como afrodisíaco ou anticancerígeno, que não existe nenhuma comprovação científica disso, tá? Então é um absurdo você tirar o bicho, matar ele, arrancar
a barbatana por causa desse tipo de coisa, né? Porque não existe nenhuma comprovação científica. É uma coisa meio que de lenda, crença e, infelizmente, é terrível. E por que que eu digo que o bicho sufoca? Alguns tubarões, eles conseguem, parados, bombear a água pela boca, jogar pela guelra para poder respirar. Mas algumas espécies não têm essa capacidade. Eles têm que estar nadando o tempo inteiro para que a água passe pela boca, passe pela guelra, e assim ele possa retirar o oxigênio da água. Então, quando você pega uma espécie dessa, arranca a barbatana e joga ele de volta, ele literalmente morre sufocado, tá? Porque ele não consegue nadar e ele morre sufocado. É realmente terrível. Então, seguindo aquele princípio que eu falei no começo, nós temos que entender um pouquinho da coisa para poder preservar. Então, lá vai outra pergunta, né? O que é o tubarão? Pô, Anderson, pergunta idiota. Todo mundo sabe o que é o tubarão. O tubarão é aquele peixe grande, tal, que morde, né? Filme de Spielberg. É mais ou menos por aí. Alguns pontos sim, outros não. Então, o que que acontece? Tubarões, eles são basicamente a máquina de caça, uma das máquinas de caça mais perfeitas que existe na natureza. Tá? Eles têm aí uma característica que o dorso deles são escuro, principalmente no tubarão branco, e a barriga é clara. Isso é uma camuflagem, tá? Por quê? Se um predador vê de cima do mar, da superfície para o fundo, confunde ele com o fundo, pelo dorso ser escuro. Se ele é visto de baixo para cima, com a luminosidade do mar, a barriga branca dele também disfarça ele, né? Então, é fantástico. É uma camuflagem espetacular. Quais são aí as grandes diferenças entre o tubarão e o peixe, né? O tubarão, basicamente, ele é cartilaginoso. Os peixes, eles possuem um esqueleto ósseo. Alguns tubarões até possuem um certo esqueleto. Tem uma coisa muito interessante. O peixe, ele tem a capacidade de nadar para trás, ele dá ré. Tubarão não. Tubarão só nada para frente, né? Mais uma coisa em relação à flutuabilidade, por exemplo, o peixe, a maior parte dos peixes, alguns não tem, mas 90% deles tem uma bexiga natatória, que basicamente é uma bexiga que se enche de gás e faz com que ele flutue. O tubarão não tem isso. O que faz ele flutuar? O fígado dele. O fígado dele é muito grande e ele é cheio de óleo, então ele boia, mas pela questão de densidade, né? Então é bem interessante. Tubarões nós temos aí de diversos tamanhos. Nós temos aí desde o wombegon, que é um pequenininho, o banded, até o tubarão-baleia, que é do tamanho de um ônibus, né? Então, nós vamos ter aí indivíduos de vários tamanhos. O corpo, normalmente, são sempre fusiliformes, né? São compridos e finos. A maior parte deles é assim. Existe aí mais de 400 espécies de tubarões, tá? Esqueleto, eu falei a respeito. Dentes. O tubarão tem a dentição dele é uma coisa espetacular. Ele chega a ter 6 fileiras de dente dentro da boca. Quando ele morde, ele perde dente da fileira dianteira. A fileira traseira se reposiciona em torno de 48 horas, ela vai para frente e toma o lugar da fileira dianteira. Então, é interessante, ele está crescendo o dente a vida inteira. Enquanto ele está vivo, está crescendo o dente, está reposicionando a fileira de dente. Dieta, nós temos aí tubarão que come, diversos tipos de tubarão que comem diversos tipos de alimentos, né? Em geral, sim, são predadores.
mas alguns são muito especializados, né? Existem tubarões que são especializados em caçar polvo, moluscos, tem o tubarão martelo, por exemplo, aquela cabeça dele tem um sensor muito sensível, ele consegue perceber animais enterrados na areia, peixes, crustáceos. O tubarão enfermeira, ou lixa, né, que a gente vê muito lá em Recife, nos naufrágios, ele é um bicho que ele é muito especializado também em comer. Ele come peixe, mas a boca dele, o formato dela ser para baixo é muito para pegar também crustáceos, tá? E o tubarão, ele dorme? Não, o tubarão não dorme, né? Principalmente, lembra que eu falei que existe o tubarão que ele tem que nadar a vida inteira para poder respirar? O que ele faz? Ele desliga metade do cérebro e mantém a outra metade só com as funções vitais de nadar. Então, basicamente, ele é um sonâmbulo, um zumbi ali nadando, enquanto ele descansa. Depois ele volta à atividade. Aí ele volta a caçar, etc. Né? Mas é um bicho fantástico. Ataques de tubarão. A maior parte dos ataques, principalmente em relação a ser humano, são ataques acidentais. Tá? O ser humano não é o cardápio do tubarão. Inclusive, para quem já mergulhou com tubarões, o tubarão, se você tiver uma água que não tenha muita visibilidade e tal, dificilmente ele chega perto de você. Ele tem medo de você tanto quanto você tem dele, né? Então, ele é um bicho assim bem precavido, tá? E quando acontece o ataque, realmente, normalmente é um acidente ou é um bicho que está muito esfomeado. Então, um ataque realmente intencional seria de um tubarão de alto mar, de um tubarão pelágico. Aí pode ser um ataque mais intencional por questão de sobrevivência, mas no geral são ataques acidentais. Frenesia alimentar, né? A gente vê nos filmes o pessoal jogando sangue, carcaça, tal. E existe mesmo. O tubarão ele fica em frenesi. O nome já diz, ele fica totalmente atordoado. E um dos grandes problemas por tubarão que causa frenesi é o seguinte: o tubarão ele tem um olfato muito sensível, muito. Ele detecta uma gota de sangue em 1 milhão de partes, 1 milhão de gotas de água, tá? Então é 1 para 1 milhão, é muito sensível. Então quando você tem isso a uma certa distância, ele vai certeiro na fonte. Agora, quando você joga ali, você inunda a água ao redor dele, ou quando ele se alimenta e começa a vazar aquele sangue, aqueles restos para tudo, aquilo desorienta ele. Ele já basicamente não, ele sabe que tem alimento ali em tudo. Ele não consegue dizer aonde. Então ele basicamente morde tudo. Então isso é a explicação do frenesi alimentar dele. O tubarão ele é inteligente, tá? Não como nós, a inteligência dele é comparada à dos pássaros, tá? Os pássaros têm mais ou menos o mesmo nível de inteligência que o tubarão. E o tubarão, ele é um bicho pré-histórico. Ele data aí da época dos dinossauros e eles foram evoluindo. E nós temos aí tubarões que ainda lembram meio que os pré-históricos, e temos tubarões mais evoluídos que se adaptaram e se modificaram com o tempo, né? Então, se eu for falar de tubarão, a gente vai falar aí pelo menos um dia direto. Não é à toa que tem um curso específico para conhecer esses bichinhos, tá? Por enquanto tá tudo ok com vocês? Dúvidas, alguma coisa, alguma colocação? Tá, eu vou tocar. Qualquer coisa, mandem ver, Tá faz tudo o... certinho. Beleza. Os problemas, né, em relação a essa prática do shark finning. Então, na verdade, os problemas em relação, digamos assim, ao valor dos tubarões, né? Então, o shark finning hoje, ele é um problema seríssimo. Ele reduz a quantidade de indivíduos. Não é
uma coisa natural, né? Essa baixa aí na população. Infelizmente, o tubarão, a reprodução dele, ele tem uma baixa taxa de reprodução. Ele é um bicho que demora para se reproduzir, ele demora para ficar maduro sexualmente. Ele normalmente dá à luz a 1, 2 filhotes, depende do tipo, tá? Demora a gestação, então são coisas que não ajudam ele a se repor na natureza, né? Se recompor o grupo, se a gente não ajudar, tá? E aí também, por incrível que pareça, existem aí basicamente 2 espécies em relação à reprodução de tubarões. Tem tubarões vivíparos, ou seja, igual a gente, que a criança sai formada do útero da mulher, o tubarão sai formado do útero da mãe. E existe o ovo vivíparo, que aliás é um termo que não se usa mais hoje, se eu não me engano agora é só ovíparo, né? No caso do vivíparo, o que acontece é que às vezes você tem ali no útero da mãe 3, 4, 5 elementos e o mais forte acaba comendo os mais fracos dentro do próprio útero da mãe. Então isso é uma das coisas que também dificulta a reprodução dele. Nascem poucos, tá? Porque já existe esse canibalismo dentro do útero. Então, quer dizer, o bicho não é fraco, não. O bicho já começa a tocar o terror dentro do útero da mãe. Anderson, só Oi, uma perguntinha rápida para você. O diga. shark finning não é uma prática que é realizada no Brasil, não, né? Então, não, normalmente não é uma coisa, digamos assim, que o pessoal que ainda não descobriu como fazer isso, como vender isso, na verdade, né? Até existe, mas felizmente é restrito, a gente está muito longe do consumidor principal, que é China, Japão, etc. E então acaba se tornando caro você fazer essa coleta aqui para você mandar para fora, né? Então eles vão optar por coletar mais próximos, a não ser naqueles casos dos navios indústria, né? O navio sai ali vazio com todo o que tudo que eles precisam ali para processar o bicho, né? E não só no caso do tubarão, isso acontece com baleia, com atum, com outras espécies. Ele sai vazio do porto e ele volta, dependendo do produto, já enlatado, bonitinho, rotulado, pronto para ir para o mercado, né? Então, esses navios indústrias são um terror. Mas, felizmente, nós temos o Sea Shepherd aí, que ajuda bastante nessa questão. Eles tocam terror com esses caras. Ótimo, obrigado, viu? Imagina, estou à disposição. É uma mercadoria insustentável, né? Por todos esses motivos de demorar para se reproduzir. Quem comeu cação já, até uma curiosidade, cação é nome comercial, tá? Todo cação é um tubarão, tá bom? Então é o nome que se dá ao bichinho ali na feira para você não lembrar do filme do Spielberg e não pensar que você pode estar comendo um bicho que comeu alguém. Mas cação é tubarão. Eu até brinco que eu digo que a diferença de tubarão e cação é cação é quando a gente come ele, tubarão é quando ele come a gente, né? É a mesma coisa. E o valor deles, né? Então, tem essa questão do valor de mercado pela barbatana, que infelizmente pagam caro por isso, né? Que nem com o chifre de rinoceronte, do elefante, né? A presa do elefante. Eles pagam caro por isso. Eles estão dispostos a gastar dinheiro com isso. Só que o tubarão ele pode ser uma fonte de lucro. Existem aí locais, mergulhos específicos para você contemplar justamente esse bicho. E eu recomendo, eu já fui, eu recomendo, é fantástico, sabe? Então, mergulho com tubarão é uma coisa assim espetacular. Tranquilo até aqui? Anderson, o Oi, diga. Daniel tá com um vídeo que ele gostaria de passar. Claro, Tem um segundinho para ele abrir aqui? lógico, com certeza, manda ver. Deixa eu passar aqui para ele, peraí.
Não, tá pior, tá pior. Agora, ela não poderia ter escrito para mim, mas tem a turma dos alunos que estão defendendo o professor. Pronto, Dani. Tá o áudio para você passar aí, o vídeo para você passar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só Boa noite, para Daniel. contribuir aqui, boa noite, tudo bom? Só Boa para noite. contribuir aqui com a ilustração dessa até crueldade, né, que esse shark finning nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí de conscientização, só para ter ilustrado, eu acho que todos conseguem ver minha tela aí agora, né? Sim. Então eu vou passar aqui rapidinho, é bem curtinho, mas para ter uma noção dessa questão do shark finning. Vamos lá. Millions of sharks are killed every year. This is not news, but it is a story rife with inaccuracies and misconceptions. In part 1 of this special insider on shark conservation, we take a closer look at the shark fin trade and what's being done to regulate this multi-billion-dollar industry. Sharks are top predators, perfectly adapted to life beneath the waves for over 400 million years. They help regulate one of our most important resources, the ocean. But shark populations are under severe pressure, and numbers are declining at an alarming rate. The biggest threat to their survival is overfishing, driven in part by a huge demand for their fins. Shark fins are big business. A single fin can fetch as much as $300 a pound. But it's how the shark fins end up on the dinner table that's a hot topic in marine conservation and the cause of much confusion. This is shark finning. The barbaric process of catching a shark, removing its fins at sea, and then dumping the live shark back into the water to drown. In these cases, shark meat isn't worth the space it takes up in the boat. But thankfully, not all shark fins are harvested in this cruel and horribly wasteful manner. And it's important to understand that shark finning is not the same as shark fishing. So the question is, what's so special about shark fins? Shark fins are prized as an Asian culinary specialty, shark fin soup. Once a delicacy only the wealthy could afford, a recent economic boom in China caused demand to soar and catch rates to skyrocket. In a move to stop illegal fishing and protect these animals from extinction, CITES, the international body that governs cross-border wildlife trade, took a vote in 2013 to regulate international trade on certain species of sharks. It was the culmination of years of work by various conservation bodies and resulted in extra protection for 5 shark species: the porbeagle shark, the oceanic whitetip, and 3 species of hammerhead. Basking sharks, great whites, and whale sharks were already listed. What it means for these sharks is that only sustainable trade across borders will be allowed. It's really going to be a big step forward for shark conservation because these particular species are traded quite heavily across international borders. The listing is a great start for sharks, but enforcing these laws can be difficult. Shark fins are traded separately from the animal's body, making it tricky for the untrained eye to identify a species just by the fin. Dr. Chapman and his team developed an important tool that allows anyone to learn how to identify shark fins. A simple online guide, sharkfinid.com. Customs and border control officials will have to be able to recognize fins from these species as they're being traded so that they could identify cases of trade without the proper permits. We really need to rethink the global shark fin trade. We can't just have stats. We really need to know by species and really by population. In an effort to understand how the fin trade affects shark populations around the globe and where help is needed most, Chapman and his team of marine CSIs are turning to DNA buried within fins to help crack the code. Shark fins, like all animal tissues, you'll find DNA, and that DNA can be sequenced, and that sequence has all kinds of information about the animal.
Chapman calls it zip coding, and it allows scientists to identify distinct groups of the same species living in different parts of the world. In 2006, the team took tissue samples from 62 hammerhead fins at a Hong Kong market and found that 15% of them were from the Western Atlantic near Brazil. It was an unexpected result, suggesting that overfishing of this endangered species was still a problem in that area. Aquilo que eu falei dos Dr. navios Chapman pesqueiros. also co-led a study on the species found in shark fin Navio soup fábrica. served in restaurants across the US. Out of the 51 bowls tested, 32 samples contained fins from species considered vulnerable by the IUCN, proving that the trade in threatened species was still a problem close to home. Through this fin forensics, governments will be better equipped to put the most effective legislations in place, targeted specifically at local shark populations. Knowing which sharks are being targeted is a crucial step in setting the right catch limits for sustainable fisheries, protecting the shark's ability to bounce back. We've taken steps in the right direction. Many countries have instituted finning regulations, and in places where stricter controls have been implemented well, like Australia and the US, shark populations are beginning to recover. Demand reduction campaigns by conservation groups have also helped see shark fin soup begin to fall out of fashion. When the buying stops, the killing can too. The Chinese government has banned it at all state functions. Shark fins now fetch much less than they did a decade ago. These are encouraging developments for sharks. Their extinction would be catastrophic for the ocean and, ultimately, for humans. But when... É isso aí. Muito obrigado, Daniel. Quero Ótima mostrar contribuição. esse vídeo, né, que a gente passa nessa conscientização do Blue Oceans, e no finalzinho do vídeo essa reportagem onde esse ator até chinês fala que essa questão de não estar mais na moda comer sopa de barbatana, digamos assim, era o objetivo. Da primeira vez que eu estive em Hong Kong, eu fiquei chocado. Nas ruas, de fato, realmente você tem essas barbatanas mesmo. E um pouquinho antes da pandemia, eu tive a oportunidade de novo, eu pelo menos consegui perceber uma melhora muito grande nesse sentido. Que bom. E em termos de número dessas pesquisas, mostraram que por volta de 100 milhões de tubarões por ano estavam sendo capturados para o shark finning, né? Isso era mais ou menos o número, um dos pesquisadores, juntando todos esses pesquisadores, eles estavam estimando por volta de 1.000 tubarões por hora. Imagina, um absurdo, né? Além da crueldade, um absurdo tamanho. E alguns países estão sendo muito felizes, né, para a conservação dos tubarões, e aprenderam que vale muito mais um tubarão vivo, que gera muito mais recurso, né, mais dinheiro para eles, do que o tubarão morto. Então, desses exemplos, que até nas escolas eles conscientizam os seus estudantes, como, por exemplo, as Bahamas, recentemente tem um número do turismo que é por volta de 118 bilhões de dólares, né, um número muito grande, de empregos diretos ou indiretos, né, da questão do turismo. E eles, nas Bahamas, né, nas escolas, eles têm um laboratório para falar justamente dos tubarões. Em Palau, né, que é um ponto muito conhecido pelo mergulhador, um país insular, né, somente ilhas, eles fizeram um santuário de tubarões, e era um local que era pescado, muitos tubarões eram capturados. Eu vou até comentar a respeito disso depois. E na Costa Rica também tem um trabalho muito importante nas escolas dessa conscientização. Então, nesses locais tem tido bastante resultado. Mas esse vídeo a gente gosta de mostrar justamente, ele é bastante chocante, mas é o que acontece na realidade. Inclusive, que tem diminuído. Oi, desculpa, Daniel. Um turismo que a gente faz, que a gente adora, um dos mergulhos mais esperados é o do Aquacat, é justamente o mergulho com os tubarões, né? É a coisa incrível. É isso aí. Vou parar de compartilhar minha tela aqui para...
Já Bora tá com lá. você aí, Anderson. Espera aí, vamos lá. Beleza. Beleza, pessoal? Vocês querem fazer um intervalinho para dar um pulinho rápido ao banheiro, algo do tipo? Pegar um café, uma água? Acho que daria bem, viu? Então, vamos fazer 5 minutinhos, tá? Para dar tempo de vocês irem no banheiro, tomar uma aguinha, a gente já retorna, tá? Já tá pertinho do fim, tá? Eu esqueço, eu vou falando, eu falo demais. Eu devia ter feito essa parada até um pouco antes, que a gente já está praticamente no fim do nosso horário aí, mas também já estamos no finzinho da apresentação. Então, podem fazer aí o intervalinho, ir no banheiro, tomar uma água, em 5 minutinhos a gente retorna. E de quem ficou por aí, e aí, tá gostando? Como é que tá? Como é que tá a percepção aí? Espetacular, muito bom. Que bom, que bom. É que se deixar, gente, eu falo mais que o homem da cobra. Nossa, eu até esqueci o ditado que o pessoal fala mais que o homem do... Fala mais cabo da cobra, é isso aí mesmo. É o homem da cobra, né? Eu não entendo o ditado, mas tudo bem. Eu também não, mas todo mundo fala que é isso aí, vamos lá. Exatamente. Quando você comentou sobre naufrágios, né? Uhum. Da limpeza de naufrágio, eu não consigo não lembrar do Victory, cara. Victor 8B. Ixi, eu gosto daquele Nossa, que naufrágio, hein? foram lá, Faz tempo que eu não fui lá. limparam. Pelo que eu sei, tá já arrebentado, né? Tá tudo quebrado, né? E assim, né? Ficaram anos estudando, né? Onde iam colocar, estuda aqui, estuda O ali. problema é que limparam demais, né? Tiraram muito aço. E assim, colocaram num lugar que tem uma correnteza assim que desmanchou o navio em, sei lá, em uma década, né? Primeiro caiu os porões, agora, uns anos atrás, a superestrutura tombou também, a superestrutura tá tombada. Tá de lado, né? Onde ela estava em pé. De 6 em 6 horas ele sofre, não tem jeito. Não sei se é de 6 em 6 horas. Né? Onde colocaram ali... Verdade, de 6 em 6 horas a corrente muda. E vem com aquela força horas, que acho que tem meia hora que não tem correnteza Belúcia, ali, né? O sabor da correnteza ali quebrou ele no meio. Ou ela está por um lado, ou ela está para outro. Ele está sofrendo a todo momento. E ele também não está tão fundo, né? Então sofre mais ainda. Né? Sim, quanto mais raso, não só pela correnteza, mas também pela questão de temperatura, que a água mais quente faz com que a oxidação seja mais acelerada, mais agressiva. Dani, a gente precisa marcar uma viagem para a gente ir lá para Salvador conhecer aqueles naufrágios novos, hein? Eu nunca fui pra lá. Aproveitar que estão novinhos, né? Tem o Agenor, né? Que colocaram lá, parece um baita ferry que colocaram lá, né? Nós precisávamos de alguns aqui em São Paulo, né? Eu só podia fazer uns Laje de Santos, Calhaus. Gente, eu vou começar a chorar. Toda vez que a gente fala de naufrágio em São Paulo, eu choro. Haja vista é o Besnar, né? Que tá quase afundando lá no Porto de Santos e... mas ficam numa briga de tentar manter ele como museu, mas, pô, sem dinheiro não adianta.
Esse que é o problema, né? A fundação que entrou lá com a petição no Condefat, né? Muito bacana, né? Você Sim, tem um navio histórico, né? Agora, sim, super legal. cadê a grana para fazer isso, né? Aí daqui a pouco quem causa um banca, né? desastre ambiental ali no Porto de Santos e fica como, né? É verdade. Complicado. E assim, né? E o projeto de Ilhabela estava todo prontinho, né? Já tinham feito o projeto, já tinham recurso, já tinha tudo, né? Para Sim, estava fazer a limpeza, já tudo. em vias de fato. Eu juro para você, do jeito que estava andando lá as coisas na prefeitura de Ilhabela, eu tinha certeza, assim, eu falei assim, agora vai, né? Vamos ter um naufrágio perto de casa, né? Vamos assim fazer um baita curso de naufrágio, né? Tudo preparado, já tinham feito lá estudo das aberturas, eu falei assim, não tem mais. Eu fico bastante chateado quando eu vejo essas coisas, sabe? Somos dois. Nem o arco de Darwin resistiu. Pois estávamos falando disso logo no começo. Eduardo levantou essa questão. Infelizmente, o arco já foi a parte de cima e um dia vai subir por inteiro, né? Então, ele vai acabar virando ali meio que um roca partida, né? Vai ficar bem parecido, né? Você lembrar. Só uma observação em relação à Ilhabela. O prefeito que estava envolvido nessa coisa do naufrágio controlado lá, ele voltou à prefeitura, ele foi eleito agora. Uhum. Eu acho que ele tem toda a vontade de retomar o assunto se tiver essa possibilidade. Mas ele tem a mente aberta, né, Edu? Mas infelizmente o assunto agora está no Condefat, né? Não, o professor Bernardo esquece, esse aí não vai, mas nós temos muitos outros navios aí encostados aí. Eu acho que poderia se criar aí uma ONG, uma vontade para tentar fazer acontecer. Se perdeu a oportunidade com Minas Gerais, fizeram uma venda nele. Meu Deus do céu. Seria maravilhoso. Poderia trazer muito mais dinheiro fazendo naufrágio. Minas, o São Paulo também foi a mesma coisa, né? Para quem não conhece a nomenclatura, pessoal, o Minas Gerais e o São Paulo são naus capitâneas da Marinha Brasileira, navios enormes. Né? O Minas Gerais é um navio aeródromo. Porta-aviões, né? Porta-aviões. Imagina, aeródromo. Aqui... Falei bonito agora, não falei? Falou. Falei bonito. Nau capitânia. Nau capitânia. E a gente perdeu a oportunidade de ter E nós temos dois lindos afundados, né? Que é o Camaquã e o Ipiranga, né? Uhum. Então, não são porta-aviões, são corvetas, mas são maravilhosas. Mas, assim... Vamos retornar aqui. Imagina, o porta-aviões, imagina quanto de turismo ele não atrairia. Meu Deus do céu. Muito. Valor direto e indireto. E é gente do mundo inteiro para mergulhar, que nem acontece em Pensacola no Oriscane, né? Que vai gente do mundo inteiro mergulhar no Oriscane, que é um outro porta-aviões. Em Pensacola eles deram uma erradinha também, viu? Tá numa cota meio ruim ali, né? Tá meio fundinho demais, né? Mas tem a questão da navegação, né? E tem uma correnteza do demônio ali. Tem, exatamente isso. Lá você cai na água e reza. É sofrido, mas o problema é que o navio não é que é um problema, né? É que você limita a quantidade de pessoas que você consegue chegar, né? Sim. Mas ele está muito fundo. O deck principal dele está 38, né? Isso, 40 metros. Caramba, fundo pra caramba. Nossa, muito fundo. Assim, para começar a brincadeira, você já tem que ter... Isso, você começa lá nos 30 e qualquer coisa. A superestrutura dele tá um pouco mais raso. Fazer um mergulho recreativo já é no limite, né? Você bate, dá uma olhada na tanga. E volta, né? Agora, um outro ali da região que é muito legal é em Key West, que tem um navio satélite também, bem grande, e já está muito no caso, né? Aliás, Key West tem ali de tudo, né? Tem vagão de trem, tem avião, tem de tudo lá. Tem de tudo. Vamos voltar? Vamos lá. Vamos voltar para a reta final, já estamos no finzinho, a gente já termina por hoje. Em relação ainda aos tubarões, as ameaças... Senão ninguém vem semana que vem. Exatamente. Nós temos aí os impactos econômicos, né, associados
com essa questão. Então, como o próprio Daniel comentou, o tubarão ele pode trazer muito mais dinheiro na apreciação, no turismo de apreciar o bicho, do que na questão de acabar com a barbatana. E como a gente já tinha dito antes, não é só a questão de você ter esse lucro, né, que não é um sustentável, mas você também tem a questão do desequilíbrio ecológico que você causa no oceano, porque o tubarão ele é um predador de topo de cadeia, ele tem a sua função, né? Na natureza a gente sabe muito bem que é a lei do mais forte, o mais forte ele elimina o mais fraco, e o tubarão, além dessa questão de eliminar o fraco, ele também é o urubu do mar, né? Ele é um comedor também de carniça, ele evita, lembra que eu falei que existe a poluição pela questão de nutrientes, de excesso de nutriente, então ele tem aí um trabalho nesse aspecto. Então, o impacto da ameaça do tubarão vai muito além dos impactos econômicos que a gente comentou, né? E essa questão do risco de extinção, como eu comentei com a abelha, ela vai causar um problema muito grande, né? Às vezes o impacto não é direto, mas existe sempre um impacto direto e indireto. E mesmo de forma indiretamente ele vai causar um problema, e lá na frente você vai ver que a coisa saiu do controle realmente e não era para ter saído. Mas nem tudo está perdido, né? Nós temos aí ações governamentais que tangem aí na questão da proteção, cooperações, né, tratados de cooperação internacional. Nós temos também uma melhor gestão do problema, né? Então, o que acontece? Hoje, como o próprio Daniel comentou, ele teve aí a oportunidade de visitar Hong Kong tempos atrás e mais recentemente, ele pôde já perceber a redução do consumo da barbatana, né, pelo menos da venda ali. Então, isso é fruto de conscientização, isso é fruto de não só do público, né, mas também do governo. Lembra que eu falei das mudanças, né, nível pessoal, comunidade e governamental, política. Então, todas essas mudanças, infelizmente, às vezes elas são demoradas. Você vai startar agora para começar a colher resultados, às vezes, daqui 10 anos. Então, infelizmente, tem coisas que são muito demoradas, mas se você não começar em algum momento, por menor que seja, você não vai ter lá na frente um resultado esperado, né? E o tubarão, como muitas outras questões do planeta, não é diferente. Então, felizmente, hoje existem ações voltadas para isso, né? Pactos, e nós, como mergulhadores, como eu comentei no começo, a partir do momento que você conhece, você passa a preservar melhor, né? Você pega aquele gostinho pela coisa. Então, temos mais aí um curso específico, que é o Shark Ecology, né? Ecologia do tubarão. Se vocês virem eu falar um tempão aqui de tubarão, praticamente perdendo o fôlego de tanta coisa que vinha na cabeça, então vocês vão ver eu falar mais ainda, o Daniel, porque é um bicho que, para mim, particularmente, eu adoro. Eu gosto muito, falaria assim, por muito tempo. Tem muita coisa ainda para se falar do tubarão. Ele é um animal fantástico, tá? Então, é um curso aí que vocês podem pensar em fazer, que é bem bacana. Temos aí um case de sucesso, que é o Santuário de Tubarões das Ilhas Cook, né? É o maior do mundo. Ele tem... agora aqui está a tela bem na frente. Aqui eu não consigo ler. Eu não lembro de cabeça, acho que é só quase 2 milhões de quilômetros quadrados de área de proteção. É 1,9. Nesse santuário,
é proibida a pesca e venda de qualquer produto à base de tubarão, tá? E essa área de proibição, ela atinge aí um total de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho da Austrália, praticamente. Então, é uma iniciativa aí muito feliz, né? Que ela deu muito certo, ela está fazendo diferença, e se todos os continentes pudessem ter iniciativas do tipo, e não só voltada a tubarão, mas a vida animal no geral, seja no mar, seja em terra, né? A gente precisa desse tipo de coisa para tornar a coisa um pouco mais sustentável, né? A gente tem que manter, porque hoje a taxa de extinção de animais é muito grande, nós estamos perdendo muito aí a vida animal pelo consumo desenfreado, né? Eu ouvi uma vez, um professor citou, e é uma grande verdade, as necessidades, os recursos naturais do mundo, eles são limitados, porém as nossas necessidades são ilimitadas, né? A gente muitas vezes não se contenta, né? Então, isso é uma equação que não fecha, e o planeta já sente isso, né? Então, se nós não tivermos aí consciência, nós vamos ter nossos netos, bisnetos vão sentir o impacto disso, né? A gente tem que parar um pouquinho, dar um passo para trás e repensar no que nós estamos fazendo em futuro. Aqui, como eu disse, eu gosto de fazer uma graça, né? O tubarão, ele pode ser nosso aliado, né? Isso é só uma graça, é uma propaganda antiga que eu acho muito legal. Essa propaganda é muito velha, eu gosto de usar ela para ilustrar justamente essa questão até que o Daniel comentou, que o tubarão ele tem um valor muito maior como ser vivo aí, como visitação, do que como explorar, né? Exploração. Então, vamos usar isso ao nosso ponto. O tubarão, infelizmente, é um animal que se tornou injustiçado. Eu amo o Spielberg e os filmes dele, mas o filme Tubarão não ajudou muito ao tubarão. O nome tubarão se tornou um símbolo de terror, né? Então, é até interessante um fato que, se você gritar fogo numa sala com as pessoas distraídas, existe aí uma certa tensão, a pessoa vai se preocupar, né? A palavra tubarão, por incrível que pareça, dentro de uma sala, causa também uma certa tensão, tanto quanto a palavra fogo, né? Por quê? Porque ele ficou enraizado na nossa cabeça como um demônio por causa dos filmes e tal, e a gente tem que reverter um pouco disso, não é tudo isso, né? Bom, eles conseguiram transformar pássaros em ataque, de tudo, né? O cinema, infelizmente, eles fazem coisas maravilhosas e algumas coisas não tão maravilhosas, né? Mas ainda assim eu gosto do filme. É uma viagem à maionese legal. E aí, como eu posso ajudar? Lembra que lá no começo eu falei que eu ia falar muito sobre a questão de mudança a nível pessoal, a nível comunitário e a nível político, né? Então, a gente tem que pensar sempre no que eu, como pessoa, posso fazer, no que eu, no meio de comunidade, posso fazer junto com a minha comunidade, ou tentar influenciar a comunidade, e também a nível político, né? Lembrando que os políticos, basicamente, somos nós que elegemos, então a gente tem que ter um olhar aí mais atento sobre o que a gente quer. Não é votar em qualquer um que vai trazer o que a gente quer. Então a gente tem que ter escolhas. E, fora isso, existem
também a questão de instituições, programas que ajudam nessa questão. No Brasil, nós temos aí o Instituto Aqualung, que faz um trabalho bacana aí, do Marcelo Spielmann, é um biólogo, então ele tem aí um livro sobre tubarões, de identificação, ele faz um trabalho, fala a respeito, tem todo um trabalho de conscientização, é um trabalho bem legal. Temos aí, fora aí, Reserva Marina de Missoul, Shark Savers, o Predators in Peril, e muitas outras ONGs, instituições, ações, programas, tá? Basta a gente aí correr atrás. Alguém falou alguma coisa? Anderson, Diga. a Gabriela mandou uma pergunta aqui no chat. Diga. Eles não vendem nem tipo os dentes, porque cai fácil, várias pessoas fazem colar e tal. É simples de achar sem afetar os tubarões? O dente tem até uma história interessante, né? Para quem já fez o turismo aí do Aquacat, né? Que até comentei no começo, é engraçado. Quem não fez, eu recomendo. Porque o que acontece? Tem o mergulho, que é o do tubarão. Então, eles têm um local que já é preparado para isso, meio que uma arena, digamos assim. No fundo tem uma poita. Eles têm uma boia amarrada a essa poita e no meio eles colocam ali um bloco de peixe congelado. Os bichos estão tão acostumados que os tubarões vêm ali morder aquele bloco de peixe, eles se alimentam. É até engraçado que eventualmente você vê uma garopa grande chegar, bater no tubarão, literalmente tirar a comida da boca do bicho, né? E aí aquilo que eu te falo sobre a imagem que foi feita dele no cinema, ele não é tudo aquilo que o cinema diz. Agora, o mais engraçado é o seguinte, eles terminam de comer e eles saem. Tipo, acabou a comida, acabou a festa. Aí você vê outra festa. Os mergulhadores que já estão atentos, ou já conhecem, ou já ouviram falar, você vê eles correrem justamente ali para aquele ponto onde eles estavam se alimentando para procurar dente no chão. Porque, como eu disse, o tubarão, quando ele se alimenta, ele tende a perder parte da dentição da fileira dianteira da boca. E aí, em 48 horas, a fileira de trás vai se reposicionar para ocupar o lugar, né? E nisso você vê lá o mergulhador ir lá pegar dentinho e tal, guardar de lembrança. Então, isso é legal, é bem bacana. Eu já não, por exemplo, aconselharia tirar uma concha do mar. Por quê? Às vezes aquela concha vazia, ela vai servir ali para um polvo fazer a proteção na toca dele, se é um caracol, eventualmente um ermitão ou um outro bicho fazer uma toca dentro. Então, existe aí, tem que existir um equilíbrio, né? Saber o que você pode ou não retirar do mar. Em via de regra, não se retira nada, tá? Não, Então, eu estava perguntando mais, era quando você falou da reserva, que eles não vendem nenhum produto em relação que é de tubarão. isso, não E vem. daí você poderia, tipo, eles também não venderiam essas coisas, então. Não, porque o que acontece? Embora você diretamente não vá causar nenhum impacto, indiretamente existe um impacto, porque aquele dente que fica ali, ele é formado de cálcio, ele vai se degradar e ele vai devolver esse cálcio, digamos assim, ao ambiente, que vai ser utilizado por outros bichos que constroem carcaça, né? Carapaça, corais, eles podem estar puxando novamente, é um ciclo, né? Então, o ideal, como eu disse, é não se traz nada. Mas dentro das coisas que se pega ou não, e aí é política ambiental local, nas Bahamas eles não têm nenhuma restrição com isso, então você poderia pegar. A não ser que o local realmente diga, aqui não se pega nada. Tá? Tem locais, por exemplo, a Laje de Santos, você não pode mergulhar com faca. Faz parte ali do Parque Estadual, é uma regra, que é justamente para você não cutucar nada, não mexer em nada, é uma área de proteção. Então, isso aí vai variar muito de local para local. Mas, por via de regra, não se pega, não se mexe. Perfeito? Lembrando que todas essas instituições que eu citei aqui
estão no material de apoio, tem os links para todos eles, tá bom? Bom, basicamente, o conteúdo de hoje nós encerramos. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. O Oceanos Plásticos nós vamos começar na próxima, na última dia, que vai ser quinta-feira que vem. Tem alguma pergunta? Anderson, Diga. Marcelo. Oi, boa Manda noite, ver. tudo bem? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre, que você comentou no começo, sobre o parque de Alcatrazes, né? Que agora é uma Certo. reserva, né? Isso. Eu mergulhei lá e eu conversei assim, bastante com os mergulhadores e o pessoal que vai acaba fica um pouco frustrado, porque Porque acha não que tem ali... toda aquela vida que imaginava que ia ter. Isso, exatamente. Aí eu queria saber se isso daí... me falaram até que, porque é uma área difícil de manutenção, de vigilância, que ainda existe muita pesca lá na região não autorizada. Isso aí seria por causa disso ou teria alguma outra Hoje mesmo justificativa? prenderam 3 lá, tá? Só para vocês saberem. Acabei de ler aqui na Gazeta do Povo de Ilhabela. Guardaram 3 hoje lá pescando, fazendo pesca ilegal lá, tá? Certo. Então tem fiscalização sim. Tá? Não é o único motivo, mas ajuda. Porque o que acontece? Por que na Laje de Santos é mais difícil reduzir a quantidade de vida? Porque tem muito mergulhador. A Laje de Santos já está ali, como é que eu digo? Já tem uma base sólida, tem sempre algum mergulhador. O mergulhador vê barco ali pescando, caçando, ele vai denunciar. Então é mais fácil, porque o mergulhador ele acaba ajudando a controlar. No caso de Alcatrazes, além de ser um parque, né, uma reserva, ele passou muitos anos fechado, só para uso da Marinha, que eventualmente fazia prática de tiro, né, contra uma parte da ilha dos Rochedos. Então, o que acontece? Não é o tipo de coisa que eles estão lá o tempo inteiro fazendo. Eles vão aparecer uma vez, 2, sei lá, 4 por ano lá. É uma coisa esporádica. Então, por via de regra, digamos assim, passa muito mais tempo sem ninguém olhando do que a Laje de Santos, que tem sempre algum mergulhador. É que nem Abrolhos, por exemplo. Abrolhos, embora tenha a base militar na ilha, você tem muito turismo. Então, onde você tem o turismo, o mergulhador naturalmente se torna um vigia, se torna um guarda para esse parque. Então, hoje, Alcatraz está assim, talvez no futuro possa se recompor essa natureza. Mas sim, realmente existe essa coisa de você achar que nossa, porque estava proibido, estava anos intocado, fechado, é maravilhoso. E não, infelizmente não tem toda não atende essa expectativa. Tá, legal. Mas ainda assim é muito bonito. Não, é bem legal, a própria ilha mesmo em si, né, também, né? Sim. Por fora. E só mais uma dúvida, esse de mergulho com tubarões aí, eu fiz esse mergulho na Bahamas, que os caras alimentam o tubarão e você vai lá e tal. Tem algumas vozes aí que falam que isso aí até não seria ideal, porque você está alimentando o tubarão numa coisa artificial, assim, eles acostumam a comer aquilo e tal. Isso aí tem algum problema a fazer? Não, ou... vamos lá. que eles Existe falam? sim um problema, digamos assim, não é tanto a questão de condicionar eles a comer, não é tipo domesticar. Tá? O grande problema, na verdade, que a maior parte dos biólogos vem é a questão deles associarem a comida e o ser humano ali próximo à comida. Tá? Então, eles começarem a fazer uma associação de que onde tem ser humano tem comida, ser humano eventualmente pode ser comida. Tá? Então, é uma coisa mais ou menos nesse tipo. Existem, por exemplo, o Stuart Cover, nem sei se ainda existe a operação deles da forma que era antigamente, que eles espetavam o peixe, levantavam, o tubarão vinha e pegava ali do espeto. Tem. Acho que ainda tem. Esse daí é muito comum ter acidente. O tubarão acaba mordendo, o mergulhador acaba mordendo o cara que está alimentando. Porque ele justamente faz essa associação. Comida, ser humano, opa, estão próximos, ser humano vai ver que tem o mesmo gosto da comida. Já nessa alimentação que tem do Aquacat,
Não existe o contato direto do ser humano. Ele põe o bloco de peixe ali e ele sai de perto. As pessoas ficam ao redor. Então existe já um distanciamento. O tubarão já não tem essa conexão tão clara. Então esse é um método mais inteligente, natural, mais né? ecológico e natural. Tá, legal. Tá, obrigado. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia? Olha, estou participando do curso aqui com vocês. Gostei bastante, tá? Ficou bem claro. Que bom. Bastante ilustrativo e seria bom que as pessoas realmente ganhassem, assim, uma capacidade de enxergar o planeta como parte integrante do ser humano, não o ser humano dono do planeta, explorador do planeta, né? E esse trabalho que estão fazendo de conscientização é muito legal, é muito bacana e valeu a pena, viu? Que E bom. sábado que vem estaremos juntos novamente, se Deus Que quiser. bom, que bom. Muito obrigado, viu? Essa questão do planeta, realmente, a gente tem que enxergar que ele é a nossa casa, né? Então, você não vai fazer um buraco no teu telhado, você não vai depredar o seu chão, né? Então, a gente tem que, enquanto a gente não tiver essa visão de que o planeta, ele é o nosso abrigo, ele nos fornece comida, ele nos fornece os recursos que nós precisamos para viver, a gente não vai para frente. A gente tem que ter essa ideia de que se a gente pisar na bola, nós vamos acabar pagando a conta no final da coisa, né? Verdade. É isso aí, pessoal. Daniel, quer alguma colocação? Carlos? Aqui Bom, tranquilo, cara. então vamos terminando por aqui. Passei aí Eu 18 tenho só minutos. um Diga. interessante, né? Você tá falando do Stuart Cove, da interação com os tubarões, mas uma das interações assim mais assim que eu esperei bastante tempo para acontecer, né? Que nem você falou do filme Tubarão, foi justamente com o tubarão branco. Gaiola. Então foi uma viagem, né? Que ela é única e exclusiva para você fazer um mergulho na jaula com o tubarão branco. Então, Simão, Carlos, libera para eu compartilhar a tela, Foi por essa favor. que você fez, foi a lá de Guadalupe. Guadalupe, isso. É. Guadalupe é bem legal. Então não foi, acho que gaiola, né? Foi sem gaiola? Não, Ou foi foi com com gaiola? gaiola também. Foi com gaiola. Que tem lá também a interação sem gaiola, né? Que aí não usa É, o sangue lá, a isca. Engodou. ela é assim, Engodo, exatamente. engodo. Obrigado, Carlos. Na realidade, eles usam, né? Então, Mas não é felizmente aquele deu monte, né? para Igual. tirar uma fotinho como essa daqui. Legal, bela foto, hein? Um animal olha, tinha aproximadamente 6 metros, uma fêmea, e a interação que você tem, você navega por 24 horas para chegar nesse local aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Bem rapidinho, mas para ter noção de como funciona a operação. Esse é um lugar que está no meu wish list. E que água, hein? Inclusive eu lembrei de uma coisa. Guadalupe existe um fenômeno que os tubarões brancos pulam para fora d'água. É uma coisa que é praticamente observado só lá.
Coisa linda, hein? Muito legal, Daniel. Muito legal mesmo. Ô, Anderson, depois você tem o material depois dessa aula, depois para disponibilizar? Tem sim. No chat, o Carlos ele disponibilizou o OneDrive, que tem aí essa apresentação. Tem um documento PDF com todos os links de tudo que eu falei, de todas as instituições, tudo que eu citei ali, curso, tudo tem link, e do que eu ainda vou falar. E tem também esse material inteiro do curso do Blue Ocean em inglês, que é um pouco mais completo do que o que está lá no site, no curso, e no online lá tem o em português, tá? Então tem bastante informação, bastante coisa. Agora achei aqui, está no começo do chat. E ele vai disponibilizar depois também a gravação dessa aula e da outra. Tá, eu achei aqui já, obrigado. Imagina. Então é isso aí, pessoal. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Se precisar de um auxílio, a gente passa para vocês pelo WhatsApp. Também se inscrever no sistema nosso de material digital. E ali depois também podem colocar as credenciais que vocês já têm, uma série de outras funções via aplicativo de celular, que funciona muito bem. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar? Beleza, gostei então, bastante. Nos vemos agora, então, na próxima quinta-feira, no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. E aí vocês também têm os materiais aí, se quiserem dar uma olhadinha, se já surgir alguma dúvida, só trazer que a gente esclarece. E como o Daniel disse, fora isso, nós temos aí os canais. Não vai ter como não achar a gente e não conversar com a gente. Muito bom, Anderson, muito obrigado a todos que entraram aqui, participaram com a gente, né? Espero que todos tenham curtido e tenha sido proveitoso essas horinhas que a gente passou aqui juntos, nesse bate-papo aí com o Daniel, com o Anderson, né? E esperamos vê-los quinta-feira que vem, dia 27, às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, falou. Valeu, até semana que vem. Até. Valeu, turminha. Depois eu compartilho aí, Anderson, com... Beleza. Tem um link onde eu tenho esses vídeos todos e um material, né? A gente vai evoluindo Legal. Show. Mesmo porque esse material de 6 em 6 meses na plataforma digital, ele é atualizado. Ele é atualizado, Isso aí. Então tem quatro capítulos, né? A gente vai... E aí a gente vai colocando esses outros momentos aí. Beleza. Compartilha. O senhor está de mãozinha levantada, seu Daniel. Eu. Não me xinga, que você também está com o microfone. Sem microfone. Agora está o microfone. Olha essa mãozinha aqui. Embaixo em reações. Sei lá. Esquenta não, Daniel, também sou perdido com essas coisas. Sou mais acostumado com uma pré-apresentação com o Carlos para arredondar essas ferramentas aí, porque eu também me perco todo. De quem participou, amanhã a gente chama no WhatsApp, manda o link para se inscrever no sistema, né? Isso. E aí a gente vai deixando todos
Não, no sistema SSI mesmo, eles baixam o aplicativo e tem o material oficial online Sim, na eu digo, a plataforma. gravação também, o Carlos gravou também o curso. Vai mandar no Drive, né?